aula de armatiologia, nós estaremos estudando agora a questão do pecado e a lei, tá bem? Primeira aula, nós falamos com os irmãos sobre a origem do mal. A origem do mal, nós descobrimos que originou-se em Lúcifer, que era o anjo de Deus, um ser de luz. E ele potencializou o mal, ele originou o mal. Aquilo que era bom nele, ele pegou e converteu em mal. Usei para vocês lá a ilustração da bomba atômica, a descoberta do urânio, enriquecimento do urânio, bombardeamento do urânio, encapsulamento, quando você pega as partículas de urânio, coloca dentro da bomba, aí depois você coloca dinamite, explode a dinamite pega o urânio e choca. Ele libera uma energia, quando ele libera a energia, se transforma em bomba atômica. Aí eu mostrei para vocês que a bomba atômica, que é feita de urânio, ela é potente. Depois o pessoal conseguiu descobrir uma bomba, que é a bomba de hidrogênio, que é 10 mil vezes mais potente. Então o pecado, ele tem propagação. Ele começa pequeno, existem pecados pequenos e existem pecados que eles fazem um grande estrago. O pecado de Lúcifer fez um grandioso estrago, contaminando e contagiando uma terça parte dos anjos. Inclusive nosso pastor Antônio Fonseca, ele nos trouxe aí uma palavra, uma introdução à palavra sobre o que aconteceu com a rebelião daqueles anjos. Eles formam aí as castas de demônios, divididos em principados, potestades, príncipes das trevas, toda uma organização cósmica de anjos que se rebelaram. Desmistificamos um ponto quando nós dissemos para os irmãos que as pessoas dizem que o pecado ele surgiu no céu. O pecado não surgiu no céu. Por quê? Jesus Cristo disse que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, que é o Filho do homem que está no céu. Jesus Cristo também nos disse que ninguém havia visto a Deus, só o Filho unigênito havia visto a Deus. Onde aconteceu o pecado? O pecado aconteceu no Éden. O que era o Éden? O Éden era um lugar que Deus criou entre os céus e a terra, ou na terra mesmo. Deus criou, esse Éden é o lugar. E no Éden existia um jardim, o jardim de Adão. Mas o Éden, ele era o lugar, como se fosse o continente. Dentro do continente você tem o país. Então, o jardim era plantado dentro do Éden. E aí, nós fizemos a interpretação para os irmãos do texto de Isaías e do texto de Ezequiel. Ezequiel diz que o querubim ungido, ele estava no Éden e era o jardim de Deus. Ele cometeu o pecado dele lá. O fato é que depois Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, veio a tentação do Lúcifer. Ele é o tentador, é um dos nomes dele. Tentador, aquele que é o agente da tentação. Apesar do homem, o Lúcifer, ser um agente da tentação, ele não consegue forçar Adão a pecar. Não só Adão. O diabo não força ninguém a pecar. Ele poderia fazer isso, potencialmente, possuir a pessoa e fazer a pessoa pecar? Poderia, mas aí já não seria o pecado da pessoa, seria o pecado do próprio diabo. Então tem muitas pessoas que são possuídas por espíritos ruins e que praticam crimes e pecados e coisas ruins, mas não é a pessoa. Ela, em sã consciência, ela não faz isso. Você vai conhecer muitas pessoas na linha do espiritismo que eles são tomados pelos espíritos. Tomados pelos espíritos, eles fazem algumas coisas. Mas quando o espírito vai embora, aí o que acontece? Ele, em sã consciência, não faz nada. Você vai falar, é uma excelente pessoa, um excelente patrão, um excelente amigo, um excelente companheiro, porque ele, enquanto pessoa, não está fazendo. Mas quando tomado, faz. Aí está. Por isso que o diabo ele prefere fazer o quê? A tentação. A tentação ele faz do lado de fora e não do lado de dentro. Quando a tentação é do lado de fora, acontece uma espécie de opressão. Opressão é o diabo do lado de fora, oprimindo, tá? Do lado de fora. Agora, quando o diabo entra, aí já é possessão, o diabo pelo lado de dentro. Possuído, a pessoa pratica um pecado. Só que aí, essa pessoa praticando pecado, ela está sendo comandada pelo diabo. Agora, se é pela tentação, aí é a pessoa que peca sozinha. Foi o caso de Eva.
Só que eu expliquei para os irmãos o seguinte, que Eva, ela estava debaixo da tutela do Adão. Adão, ele era o tutor de Eva diante de Deus, porque ela foi feita por causa dele. Portanto, o pecado ainda não entra no mundo só com Eva pegando o fruto. Quando que entra no mundo? Quando Adão, que é o cabeça da raça, ele pega do fruto. Pegando do fruto, aí o pecado entra no mundo. O pecado de Adão. A gente pensou, está resolvido o problema. Não, porque quando você vem para um curso de teologia, aí você vai descobrir... Dá licença, pastor. Seja bem-vindo. Quando você entra para o curso de teologia, você vai descobrir o quê? Que existe as pessoas que pensam essa situação. Como que elas pensam? Se eu já nasço com o pecado, ou se eu pratico com o pecado depois, quando eu me torno consciente. Aqueles que dizem que nós já nascemos com o pecado, eles também são chamados de agostinianos. Agostinianos porque Santo Agostinho foi o pai da igreja que formulou a doutrina do pecado original. Antes dele já tinha uma ideia, só que a ideia ainda estava sendo debatida. Depois de Agostinho começou a ser defendida. De Agostinho veio Lutero. Lutero também era agostiniano e Lutero fez a reforma protestante. Por isso que a doutrina do pecado original passou de Agostinho para Lutero e de Lutero para as demais igrejas, porque ele é o pai do protestantismo. Só que sempre que você coloca um pensamento teológico, você vai ter uma tese e depois você vai ter uma antitese. Essa antitese, ela constitui-se de quê? Ao outro que pensa ao contrário. E no tempo de Agostinho, quem pensava ao contrário? Quem pensava ao contrário era Pelágio. Aí eu apresentei para vocês quem era Pelágio. Um monge, Agostinho era monge, Pelágio também era monge. E a Pelágio ele falou, não é possível que a gente não consiga lutar contra o pecado. Por que o Pelágio está dizendo isso? Ele foi para Roma, Pai do Senhor, irmão. Ele foi para Roma, quando ele chega em Roma, aí ele vê que a sede da igreja está imoral. Todo o clero da igreja romana estava corrompido. Pecado de todas as sortes, os mais escandalosos que vocês possam imaginar. Era o padre com 2, 3 mulheres, mulheres concubinas, bêbados, participando de orgias, só usava a batina só para poder disfarçar, filhos espalhados para tudo quanto é lugar, venda de cargos eclesiásticos, que é um pecado chamado pecado de simonia. Eles vendiam igrejas, inclusive, porque o pessoal tinha títulos, né? E a vantagem era a seguinte: se um filho ele fosse ordenado padre, sacerdote, bispo, aí ele ia ficar montado na grana, porque Roma, o imperador, ele bancava as igrejas. Ele destituiu muitos templos que eram templos pagãos e passou para a igreja. Muitas herdades que eram herdades pagãs, dos deuses romanos e gregos, vieram para a posse da igreja. Ficou lucrativo participar do ministério cristão. Aí tinha venda de cargos eclesiásticos. Vendia, portanto, o cara assumiu uma igreja, assumiu a igreja e ele se tornava ali dono de uma espécie de condado. Sabe? Condado, presbiterato, arquidiocese, bispado e esses outros nomes aí. Quando Pelágio chega em Roma, que ele vê o baixo nível de moralidade dos cristãos, aí ele começa a bater em cima. Porque ele diz o seguinte: nós devemos praticar a lei de Deus. Devemos praticar a lei de Deus, porque nós somos livres para fazer o bem e o mal. Pelágio ele começa então a fazer o quê? Ele começa a polemizar uma doutrina que Agostinho dizia do contrário. Agostinho dizia que você quer fazer o bem, mas você não consegue fazer o bem porque você é pecador. Você é pecador porque você já nasceu predestinado ao pecado. Já nasceu contaminado pelo pecado. Agostinianismo, doutrina do pecado original. Pelágio dizia: não, qual é a tua base para dizer isso daí? Olha, a minha base é o seguinte, é o pecado de Adão. Aí Pelágio disse: tudo bem, só que Adão é culpado do pecado dele. Eu não sou culpado do pecado de Adão. Eu tenho os meus próprios pecados. E como que eu sei que eu tenho meus próprios pecados? É a lei do livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Dr. Shedd, que faleceu essa semana, foi colocado inclusive uma nota lá no nosso grupo. Dr. Shedd ele foi considerado o maior teólogo contemporâneo da igreja brasileira. Embora ele não fosse brasileiro, mas assim, ele veio fazer missão aqui. E ele é chamado de Dr. Shedd porque ele pegou teologia. Até eu mandei um áudio para os irmãos lá sobre o baixo nível de preparo teológico da igreja brasileira.
Aí eu mandei aquele áudio já para poder dar uma despertada em todos nós, sabe? Que nós temos uma vocação, um chamado. É o irmão e a irmã saber que vocês estão participando aqui hoje por iniciativa de vocês, mas por vocação também. Deus está chamando, neste momento, para uma vocação voltada para a doutrina. Deus sabe que vem chumbo grosso pela frente aí. Se vocês acham que as heresias que foi combatida nos anos 90 era pesado, vem chumbo grosso aí para poder arrebentar ainda mais. E é necessário que a Igreja Assembleia de Deus tenha uma formação teológica, lideranças, irmãs, irmãos, todo mundo envolvido com uma formação teológica muito boa, porque cada um dos irmãos é um multiplicador do curso teológico. Você vai multiplicando isso aí na escola dominical, na pregação, no ensino, no discipulado, vai multiplicando, porque essa igreja do século XXI, ela precisa de uma fundamentação teológica muito boa mesmo. Aí, o Pelágio, no caso que eu estava falando, ele chega e ele fala, qual que é a base que você tem aí, o senhor Agostinho? A base que eu tenho é o pecado de Adão. Tá, o pecado de Adão, só que nós temos livre-arbítrio, dizia Pelágio. E o Shed, que eu estava citando para vocês, ele dizia que nós não devemos usar a palavra arbítrio, tá bem? Porque quando você já fala a palavra livre, aí, se você é uma pessoa livre, ela está implícita. Porque o que é o arbítrio? Arbítrio é a capacidade que você tem de julgar. Se você está livre, então você já tem a capacidade de julgar. O Dr. Shed, ele falava isso aí. Você pode usar a palavra liberdade, você tem arbítrio. Ou você usa a palavra eu sou livre, você tem liberdade, ou você usa a palavra arbítrio, você tem arbítrio, porque a palavra arbítrio pressupõe que você tem liberdade. Falando isso aí só para fazer uma pequena correção teológica, embora aqui já está popularizado falar de livre-arbítrio. Professor de língua portuguesa falaria que isso é uma redundância, tá? Livre-arbítrio é redundância, é entrar para dentro, tá bem? É subir para cima, descer para baixo. Livre-arbítrio, redundância, correto? Ou você fala liberdade, o homem tem liberdade, ou você fala o homem tem arbítrio. Mas, por favor, na hora que vocês forem fazer as correções de vocês por aí, cuidado, tá? Porque depende de quem você for corrigir, tá bom? Ou ouvi falar, e vou corrigir aqui os magnatas, não sei quem foi. Inclusive, hoje eu estava ouvindo o pastor Paulo Romero. O Natanael sempre manda lá o link. Hoje vai ter lá o Paulo Romero falando na Rádio Musical 105.7. Vai a propaganda gratuita aqui, né? Aí eu estava muito contente, por causa que eu pensei, o Paulo Romero, né, já tem 45 anos de ministério, né? Ele é um catedrático da teologia. E o que ele estava explicando, até fizeram uma pergunta lá, eu pensei que era desse núcleo teológico, né? Porque fizeram uma pergunta que caiu no nosso núcleo teológico, sobre antropologia. Eu ouvi falar de que quando as pessoas morrem, a alma vai para um lugar e o espírito vai para outro. Me esclarece aí. E o Dr. Paulo Romero, ele explicou exatamente como nós explicamos aqui também. Fiquei até contente, né? Começando agora e tem um irmão aí que pensa igual. É bom isso, né? Tá feita a propaganda. Tá bem? Vamos lá. Aí o que acontece? Pelágio dizia, não, nós temos livre-arbítrio, nós temos arbítrio, né? Como assim? Nós podemos escolher o bem e o mal. Qual é a tua fundamentação para dizer que nós podemos escolher o bem e o mal? Aí ele pegava simplesmente e ele fazia a ilustração. Está vendo aqui este objeto? Deus disse, levanta este objeto. Se ele disse levanta este objeto, é porque está dentro da minha capacidade humana de levantar o objeto. Deus não seria absurdo de pedir para eu levantar um objeto se eu não conseguisse levantar o objeto. Se ele disse e ele nos deu a lei, aí Sabélio, Pelágio é outro herege. Estou confundindo os hereges, tá? O Pelágio, ele pega e ele fala, Deus deu a lei para ela ser cumprida. Deus deu a lei, por quê? Porque o homem tem capacidade de cumprir a lei de Deus, tem condições de cumprir a lei de Deus. Os mandamentos de Deus não são penosos, aí vai citar a palavra de Deus. Não são penosos. O problema não está na lei, porque aí as pessoas que defendem essa contumácia do pecado, eu até mandei um áudio para os irmãos sobre o pecado de contumácia, que é aquele que você faz por teimosia, não sei se os irmãos ouviram, né? Aquele que você peca por teimosia. Não é porque você é viciado, é porque você é teimoso, você faz o que você quer fazer, você que chama o pecado.
Então, o pecado de teimosia, por exemplo. Como que eu vou evitar esse pecado de teimosia? Aí o Pelágio dizia o seguinte: pois bem, você peca por teimosia mesmo, você tem que querer esse pecado. Você vai atrás dele, você o alimenta. Você o alimenta. Se você quiser ser uma pessoa virtuosa, você vai evitar o pecado. E se você evitar o primeiro pecado, você evita o segundo, e você evita o terceiro, e você evita o quarto. Se você estabelece um padrão de moralidade daqui para cima, é daqui para cima que você evolui. Deus deu para você um mandamento, e o mandamento que Ele deu para você, Ele deu na terra. Ele não deu um mandamento de anjo para você, sai daqui e voa lá para Jerusalém. Ele deu um mandamento humano: honra teu pai e tua mãe. Você quer a coisa mais natural do mundo do que honrar pai e mãe? Existe alguma... Precisa de lei para isso? Honrará o teu pai e a tua mãe? Qual é o peso de se fazer isso? Honrar pai e mãe. Não adulterarás. Qual é o peso que existe de não adulterarás? Não é natural que um homem e uma mulher se relacionem e fiquem fiéis um ao outro? É natural, é da natureza humana. E eu vou falar da natureza humana, porque vai que um desavisado por aí ouve o nosso áudio e fala: não é da natureza, porque lá no mundo do animal, lá existe um monte de animal que fica com todo mundo, né? É da natureza humana ter uma vida monogâmica, homem com mulher, vida monogâmica e até que a morte os separe. Está na natureza. Os mandamentos que Deus deu não são mandamentos extraordinários. Eu estou argumentando com os argumentos de quem? Obrigado, Pelágio. Né? Se eu confundi o herege aqui, porque tem Pelágio, tem Nestório, tem Sabério, e por aí vai. Aí vocês me corrigem, tá bem? Então, o Pelágio, ele vai dizer o seguinte: não são mandamentos extraordinários, são mandamentos naturais. Deus tirou esse mandamento da natureza. É natural que você seja fiel à tua esposa. É natural que você seja fiel ao teu esposo. É natural. Não precisa ninguém dizer para você que você se sente enciumado quando chega uma terceira pessoa por perto. Enciumada quando tem uma terceira pessoa por perto. Não precisa de nenhum código acima da tua cabeça. Por quê? Por causa que a tua natureza está programada para a monogamia e para a fidelidade. Por isso Deus disse naturalmente: não adulterarás. É da natureza: não levantarás falso contra o teu irmão, falso testemunho. Por quê? Jesus Cristo resumiu muito bem: aquilo que vocês querem que os homens vos façam, façai vós primeiro. Então, está programado aí. Quando Deus criou, aula de antropologia, quando Deus criou você, Deus te deu espírito, alma e corpo. Programou a sua natureza. Usar uma linguagem bem antropológica mesmo. Tua natureza está programada. Programada para o quê? Programada para o bem. Você foi programado, criado, feito por Deus com naturalidade boa, do bem. A tua tendência natural é o bem. Estou com sede. Qual que é o certo se eu estou com sede? Beber água, porque beber água é bom. Estou com sono. Qual que é o certo? Dormir, porque dormir é bom. Estou cansado. Qual é o certo? Descansar, porque o descansar é bom. Você tem uma programação natural para o bem. Você procura o bem para você mesmo. Aquilo que você quer que os outros façam, queira que fazer para os outros primeiro. Está programado, Deus programou. Quando? Quando Ele te deu um espírito. O espírito que Deus te deu, ele é bom. A alma que Deus te deu é boa. O corpo que Deus te deu é bom. Teu corpo é tão bom que ele funciona perfeito. Coração no lugar certo, pulmão no lugar certo, tripa no lugar certo. Até eu vi uma ilustração de um anatomista. Falou o seguinte: olha, um anatomista cristão falou: olha, se nós somos o fruto do acaso, da evolução das espécies, nós somos um milagre maior do que a criação de Deus. Por quê? Ele colocou o esgoto do corpo longe da boca. Ó que inteligente, né? Está lá longe, rapaz. Você pode comer tranquilo que você nem se lembra aonde está o esgoto do corpo. Você é um anatomista, hein? E é com a natureza toda assim. É, isso mesmo. A Dercy Gonçalves que falava: é o esgoto do corpo. Né? Serve para quê? Serve para esgotar. Pois bem, ela estava certa, né? Aquela mulher polêmica, né? A vida toda. Pois bem,
Deus, quando Ele criou você com o teu corpo, perfeito, anatomia perfeita, ó, 2 braços, cabeça aqui no alto, né? Os olhos acima, para você ter uma visão panorâmica, perna no lugar, 2 pernas é suficiente para você andar, até para você correr, perfeito. O corpo é bom e a alma, boa, equilibrada, sentimentos naturais que você tem. Seus sentimentos, eles são naturais. Você tem afetos naturais, carinho natural, você gosta naturalmente, tudo bom. E o espírito? O espírito então nem se fala, porque o espírito, ele é a hiperpotência da bondade. Se você for só pelo espírito, você faz o bem para o mundo inteiro. No espírito está o altruísmo, que é a capacidade que você tem de se doar para o mundo. Isso é altruísmo. Quando você nivela por cima, quando você serve sem ser servido e sem exigir recompensa, nem reconhecimento e nem aplausos. Isso é altruísmo. Uma pessoa que não se ofende com nada. Não é que ela não se ofende facilmente, ela não se ofende com nada. Uma pessoa altruísta é difícil você tirar ela do rumo dela, porque ela já se decidiu por isso. Pelágio, então, ele acredita no quê? Na alta potencialidade do humano. Não é por causa do humano, é por causa que Deus criou o ser humano assim. Prova que Deus criou o ser humano assim. Vou dar para você 10 mandamentos. E os 10 mandamentos que eu vou te dar não é mandamento de anjo. Eu vou te dar os 10 mandamentos de gente, de homem. Primeiro mandamento, qual que é? Livro de Êxodo. Livro de Êxodo. Tranquilo. Capítulo de número 20. Nós vamos aqui recriar o cenário por onde Deus trouxe a lei ao mundo. Você lê aqui os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. Aí você vai ter o primeiro mandamento. Então falou Deus todas estas palavras. Quem falou? Deus. Deixa aí bem marcado, tá? Que a gente vai entrar nesse ponto aqui com a graça de Deus. Todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Aqui é uma pancada contra a idolatria. Você acha que a idolatria, ela é natural ao homem? Não. A idolatria, ela não é natural ao homem. Criar ídolos, formatar imagens, adorar a natureza, adorar estátuas, sabe? Entrar em contato com voodoo, feitiçaria, ocultismo. Isto não faz parte da natureza humana. Não é natural. É o pecado. É o pecado. O mandamento que Deus está dando, Ele está dando já dentro da linha da tua natureza. Vamos supor que você nunca tivesse ouvido falar de Deus. Nunca. E você estivesse numa ilha isolada. Numa ilha isolada só você e uma menina. O rapaz e a menina lá. Rapazinho 16 anos, a menininha lá 16 anos também, fossem crescendo. Você acha que eles iriam criar alguma idolatria? Não. Porque o adolescente, você pode ver, a criança e o adolescente, eles não criam nenhuma espécie de idolatria. Não está programado na natureza. Da onde que vem a idolatria? É a programação posterior. Ensinam religião para as crianças. Quando ensina-se religião, aí fala, essa estátua aqui é o seu Deus, aquele sol, aquela lua, essa aqui. Então, a idolatria, ela vem de fora. Ela não é uma criação do espírito humano, naturalmente. É uma criação artificial, uma falsificação. Por isso Deus coloca o mandamento dele dentro da natureza. Você não se preocupe em fazer nenhum tipo de aproximação entre Deus e o mundo. Não precisa se preocupar. Disso vocês estão dispensados. Não farás para ti imagem de escultura. Ponto. Né? Aliás, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura alguma, nem semelhança do que há no céu, em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, e nem debaixo da terra. Quer coisa mais estúpida do mundo? Você pegar um adulto com a capacidade neuronal que tem
de abrir um coração e fazer um transplante de coração, e você ter essa pessoa dando beijo numa estátua, não é uma coisa estúpida? Sabe aquela brincadeirinha que você tem da menina com o menino, lá com a boneca? O adulto chorando diante de um ídolo, uma gravura que não passa do quê? De obra de outra pessoa. Alguém idealizou aquela gravura, alguém idealizou aquela estátua, alguém idealizou aquele santo. Só que o ser humano, ele cai num estado de vício, tá? Isso aí é aprendido. Ninguém nasceu idólatra, ninguém nasce idólatra. A idolatria é um vício que vem por tradição. Ensinam idolatria. E depois a pessoa é adulto, responsável, trabalha, consegue resolver o teorema de Pitágoras. Olha, capacidade para resolver o teorema de Pitágoras. Inventar o alfabeto. Decifrar código de DNA. Descobrir a penicilina. Adultos que desenvolvem ciência, tecnologia, máquinas, constroem prédios. Ficam ali reduzidos a andar com uma estátua nas costas. Deu dó uma vez quando eu vi lá o pessoal lá do Nordeste lá, carregando pedra na cabeça. Por causa que tem que pagar as penitências lá, porque fez um voto lá para sei quem, e por aí vai. Pessoas adultas que acreditam em quê? Acreditam em que uma pílula feita de farinha de trigo é milagrosa. E tem gente que engole papel, porque engoliu o papel lá que é benzido com água benta, vai ter uma cura, um negócio. Uma vez eu vi um pai puxando uma carroça com a menina dentro, que ele estava andando a 350 km para chegar na Aparecida. Você vê o baixo nível de capacidade intelectual que as pessoas chegam, isso é contrário à natureza. É totalmente contrário à natureza. O nível intelectual já vai falar o seguinte: olha o que eu estou fazendo, eu estou beijando a minha bonequinha, um boneco. E por aí vai, que você vai ter o desenvolvimento da religião. O segundo mandamento ele é justamente para poder deixar você em estado de natureza. Quebre as estátuas, quebre os ídolos, se emancipe dessa escravidão. E como você sabe que tem que se emancipar da escravidão? Ele começa a carta dizendo: eu fui lá no Egito, tirei vocês da escravidão. Estou dando um mandamento para pessoas livres. O mandamento é para pessoas livres, não é na escravidão. Deus não deu o mandamento no Egito, na escravidão. Deus deu o mandamento no Sinai, na liberdade. Estão aprendendo? Estão conseguindo pegar a analogia? Por que que o Sabélio, Pelágio, né? Por que que o Pelágio vamos ver se estamos prestando atenção, estão na sintonia, né? Por que que o senhor Pelágio ele não conseguia aceitar o fato de as pessoas estarem se entregando à lassidão moral? Eu escrevi aqui no quadro, né? Eu inteligentemente peguei e deixei por aí afora o meu piloto, tá? Então, lassidão moral. Eu deixei por aí, sumiu. Vamos comprar outro. Não dá para aceitar a lassidão moral. Quando você percebe que cristãos recebem o Espírito Santo, recebem o Evangelho, têm a lei de Deus, vivem em igreja, e o cristão está baixando o nível de moralidade, aí isso é antinatural. Tem que alguém bater contra isso aí. E esse que bater contra aí vai encontrar um paredão pela frente. Vai encontrar, porque depois que o negócio vai desandando, todo mundo, é efeito dominó, vai contaminando todo mundo. Apóstolo Paulo falou que uma pequena porção de fermento leveda toda a massa. Isso aí é seríssimo. Por isso, formação de liderança cristã. Você mantém o seu nível de moralidade, nível de espiritualidade, você tem a sua lei para com Cristo, não é escravo, tá bem? Porque a lei ela não é dada para o escravo. A lei é dada para o povo livre. Essa é a analogia. E Deus ele dá a lei dele, você pode ver que ele não dá na planície, irmãos. Tá? Não é na planície. Ele dá a lei dele, no topo, no Monte Sinai. Para dizer o quê? Eu estou dando um mandamento para vocês, e o meu mandamento ele é o melhor de todos, ele é bom, é aqui no topo, não é rasteiro não, é com a capacidade.
Deus ele queria dar o mandamento dele, irmãos, esses mandamentos aqui, diretamente para o povo. Diretamente. Ele começou a falar do alto do Monte Sinai. Vocês já leram isso aí na Bíblia, né? Os irmãos estão aí se adiantando na Bíblia. Vocês leram. Deus começou a falar lá do alto do Monte Sinai. Eu sou o Senhor teu Deus. Imagina essa voz vindo lá do céu, né? A Bíblia diz o seguinte, que o monte estava todo tomado por uma fumaça escura, bem escura mesmo. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos aconteciam no Monte Sinai. O monte estava todo tremendo, fumegando. Dava para se ouvir o barulho de trombetas, porque os anjos estavam tocando com trombetas, enquanto Deus estava lá em cima do Monte Sinai junto com Moisés. Aí Deus do Monte Sinai começou a dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, do anto da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura do que há no céu, na terra ou embaixo da terra, nem nos mares. Aí quando a voz começou a falar, o pessoal, deu no pé. Sumiu. Não ficaram. E Deus, quando pegou, Moisés desceu, aí o povo falou o seguinte: Moisés, fala tu conosco e não Deus. Deus dá o mandamento dele aqui em cima e o povo viciado no pecado lá embaixo. Lá embaixo. Se você pegar a ordem do livro de Gênesis, tá? Se você pegar de Gênesis não. Êxodo, tá? Pega a ordem do livro de Êxodo. Você tem aqui, ó. Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Sinai. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. 21, 22, 23, 24. Moisés ainda está no Monte Sinai. 25, 26, 30. E o livro de Êxodo está indo embora. Quando chega no capítulo 32, o povo está fazendo o quê? O bezerro de ouro. O defeito e o problema não está na lei. O problema não é esse. Deus falou do Monte Sinai, lá de cima. O povo falou para Moisés: fale conosco você, Moisés. Deus não. Aí Moisés foi chamado para cima do monte. Quando ele foi para cima do monte, passou 40 dias e 40 noites com Deus lá. E Deus dando mandamento. Veja só o alto nível da lei divina. Deus dando mandamento. Deus 10 mandamentos, mostrou o tabernáculo, lei do sacrifício, lei ritual. Deus foi dando mandamento. No meio tempo, 40 dias, irmãos. 40 dias. Chamaram Arão e bezerro de ouro. Fornicação, prostituição, idolatria. Quebraram todos os mandamentos. Adultério. Todo tipo de coisa que tinha que ter ali. Todo tipo. 40 dias foi suficiente. O problema está na lei? Aí o Pelágio dizia: o problema nunca esteve na lei. Nunca esteve, porque o mandamento ele vem naturalmente. O mandamento diz o seguinte: não cobiçarás a casa do teu próximo. Coisa mais simples do mundo, porque se você cobiça é porque você também gostaria de ser cobiçado. Você gostaria que alguém começasse a cobiçar lá a tua casa, teu carro, teus móveis? Alguém vai na tua casa lá e fica lá cobiçando as coisas que você tem, os bens que você possui, cobiçando o teu cargo na empresa? Não, você não gostaria. Por isso Deus diz o mandamento natural. Do jeito que você não quer que ninguém fique cobiçando a tua vida, não cobice a vida dos outros. Não cobiçarás. Não é um mandamento natural esse? Natural. O mandamento do sábado não é um mandamento natural? Natural. Trabalha 6 dias e descansa 1. Qual que é a dificuldade disso, de cumprir esse mandamento? Quem não gosta de descansar? Quem não gosta, né? É necessário, né? Necessário, a natureza impõe. Vem aqui, descansa. Deus não dá um mandamento difícil, extraordinário, mandamento de anjo. Não durma. Sabe aquele patrão? Não durma, filho. Você querendo... Não durma! O professor de sala de aula, né? Cansado, né, cidadão? Vou jogar o apagador. Nada disso, né? Mandamento natural. É para você cumprir o mandamento no dia a dia, conforme você vai convivendo, você vai vivendo. 6 dias trabalha, descansa 1. E o que você faz no dia do seu descanso? Cultua a Deus, honra a Deus, busca a Deus. Como? Você busca a Deus, mas não é só você. É você, tua família e os teus empregados também. E o teu gado que trabalhou para você a semana inteira, puxando a tua carroça,
puxando o teu arado. Façam isso. O problema nunca esteve na lei de Deus, cumprir a lei de Deus. E por que não cumpre então? Aí você vai precisar da carta aos Romanos, né? Esse curso de armatiologia aqui, ó, só carta aos Romanos. O apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, o mandamento ele é espiritual. O mandamento ele é santo, justo e bom. Ó, alto do Monte Sinai, dado diretamente por Deus, e o mandamento é santo, justo e bom. É para ser cumprido no seu dia a dia. Tanto é para ser cumprido no seu dia a dia, que Deus disse o seguinte: falarás desse mandamento quando estiveres a caminho com o teu companheiro. Você vai conversando e vai falando do mandamento. Por quê? Ele não está longe de ti. O mandamento não está nos céus e o mandamento não está no abismo. O mandamento ele está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Está escrito na lei isso daí. É para você ir falando com o teu companheiro enquanto você está a caminho com ele. Rapaz, ó, sexta-feira, amanhã, sábado, hein? Descanso, que bom, hein, rapaz? Trabalhar a semana inteira, amanhã, papo pro ar, hein? Aí você lembra de um monte de coisa que tem para fazer e Deus fala: não, faz não. Dia de descanso, entendeu? Vai lá, descansa o corpo, descansa a alma, descansa a mente, fica em casa. Aí você dá uma programada lá diferente, né? Na sua programação você vem para essas suas 2 horas de culto a Deus, ouve a palavra. Está aí, mandamento natural, coisa mais simples do mundo. Não matarás. Qual é a dificuldade? Se você quer viver, por que você vai matar o outro? Não, eu tenho que matar porque... Você tem que matar por quê? A ordem da vida é a vida. A programação da natureza é para a vida. Já é uma dificuldade para nascer, 9 meses ali lutando, né? Porque a mãe não estava querendo. Né? Ela quis depois, mas no começo ela não quis não. Por que ela não quis? O corpo dela foi mudando tudo, foi ficando enjoada. Aí os hormônios femininos foram lutando, mandando lá um monte de gente lá para lutar, né? Um monte de anticorpos para lutar. Mas você estava lá protegido lá no seu líquido, né? Tranquilo, sossegado, né? Uma bolsa de água. Mas você conseguiu viver. A ordem da natureza é viver. É a mãe pega e protege o seu pequenininho ali, e o tempo todo, igual a galinha faz com os seus pintinhos. Até a cobra faz isso aí, ela coloca os ovinhos dela lá protegidos, para as cobrinhas nascer mesmo. Tartaruga, enfrenta as correntezas, né? Faz lá, vai para a praia para botar os ovinhos dela. A ordem da vida é viver. Terra né? Esturricada, seca. Começa ali, ó, cair um pouquinho de água. Se tiver alguma semente, ela já vai vencendo pedra, terra, turrão, tudo, porque a ordem da vida é viver, é a ordem natural, é a vida. Aí Deus fala um mandamento simples: não matarás. Qual a dificuldade? Mas o pessoal quer matar, de qualquer jeito, tem que exterminar porque está atrapalhando o mundo. Vocês veem que o mandamento de não matarás ele é tão poderoso no Antigo Testamento, que Deus fala o seguinte: olha, eu vou separar das 12 tribos, eu vou separar uma, que é a tribo de Levi. Vocês vão cuidar da vida do povo, da vida. Vocês são sacerdotes para manter a vida do povo. De vez em quando vai acontecer um assassinato entre vocês. Quando acontecer um assassinato entre vocês, vai ter alguém que vai querer vingar a morte. Vingador de sangue, né? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, né? Portanto, quando acontecer um assassinato entre vocês, um homicídio, vocês vão ter 6 cidades, chamadas cidades de refúgio. 6 de um lado do Rio Jordão, 6 do lado do outro lado. 12 cidades, ó, 12 colônias penais. Eram cidades aonde o assassino poderia sair da onde ele está e ir para essa cidade. E lá ele não poderia ser vingado. A ordem natural da vida é viver. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Ele tem prazer na morte de alguém? Nem do ímpio. Deus é Deus dos vivos. Ele deu vida e depois ele dá o mandamento: não matarás, não furtarás. Tem alguma dificuldade nisso? Deixei aqui meu óculos. Deixei meu óculos aqui. Esqueci meu óculos aqui. Alguém encontrou, guardou o óculos.
lembro que é do irmão Rogério. O senhor lembra que o senhor deixou o óculos aqui? Por que eu faria isso? Porque se fosse o teu óculos, entendeu? Eu teria que fazer isso aí. Eu não furtaria o teu óculos. Mas para que eu vou usar esse óculos? Óculos não. Aí eu estava ouvindo um depoimento de uma pessoa que foi aí numa cidade da Europa, e aí diz que lá na cidade da Europa existe 2 catracas que são chamadas de catracas livres, para quem esqueceu o dinheiro. Aí o brasileiro chegou lá e viu a catraca livre, não tinha catraca, estava livre. Aí ele perguntou, escuta, por que essas 2 catracas estão livres? É porque se alguém esqueceu o dinheiro, pode passar por aqui. Mas se o cara não quiser pagar, porque ele viu que estava todo mundo passando pela catraca paga, né? Mas se o cara não quiser pagar, aí a pessoa olhou assim e falou, como assim? Não estou entendendo o que você está falando. Por que alguém que tem dinheiro e pode pagar não vai pagar? Faz parte da cultura. Aqui, meu amigo, até a catraca paga o pessoal leva no peito. Arrebenta lá a catraca do trem lá e dá de um jeito, né, meu? É triste, meu. O pessoal colocou câmera de segurança no ônibus e o ladrão para sair na internet, para sair na televisão, vai lá roubar só para sair na internet. E olha para a câmera e faz assim, meu. Cultura, né, meu? Natural da natureza é não furtarás, porque eu não gostaria de ser furtado. Deus não deu nenhum mandamento extraordinário. Então Pelágio pega e está falando, é mesmo vício e vontade de pecar e falta de vergonha na cara. Está pecando porque quer, está fazendo o que é errado porque quer. Não, é porque eu nasci pecador. Nasceu pecador. Se você nasceu pecador, Deus te deu a lei. Deus te deu a lei para você cumprir. Só pesa 1 quilo, então levanta 1 quilo. Por que então que você não cumpre? Aí o apóstolo Paulo fala o seguinte, olha, a lei, que era um mandamento para a vida, se tornou um mandamento para morte. A lei, ela me trouxe o conhecimento do pecado. E como ela me trouxe o conhecimento do pecado, ela atiçou em mim a vontade de comer o fruto. Já que é errado, vou ver para ver o que acontece. É isso que a lei acaba despertando. Concupiscência, desejo, cobiça, adultério, morte. E Deus sabia que ia ser assim. Deus sabia. Só que Ele te deu arbítrio. Como Ele te deu arbítrio, você vai escolher. E na hora de escolher, você escolhe o mal. A mesma índole do Satã está no ser humano. A mesma índole. É o mesmo princípio que gerou o diabo, gera o pecador também. Você se faz pecador. Não é que você nasceu pecador, simplesmente. Vocês estão entendendo? Quando eu digo nasci pecador, eu estou dentro da Bíblia? Estou dentro da Bíblia. Quando eu fico na prática do pecado, estou na Bíblia? Estou na Bíblia. Né? Pecador está na Bíblia também. Aí só que você fica tão viciado no pecado, tão viciado, que aí você me pega um livro simples de ler, uma versão em português, deixa eu colocar aqui o meu auxiliar, tá? Isso aqui já está passado. A mulher, quando me deu um desse aqui, falou, daqui 1 ano você vai ter que trocar. Eu falei, não, estou vendo bem com isso aqui. Meu. Tá bem 3D, né? Meu Deus do céu, isso é pecado isso aqui. Tá bem 3D. Aí você vai lá para a primeira epístola universal do apóstolo João. Aí você quer me humilhar, né, irmão Gil? Quer me humilhar. Eu não consigo ler essa aí nem com esse óculos aqui. Né? Deixa eu ver o desafio. Nossa, que desafio. Isso é um desafio. Claridade ainda. Vai acessar, né? Não, mas eu achei o texto aqui na minha, tá? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Aí você lê um texto como esse daqui e você não consegue interpretar o texto por causa do vício. Ó, eu vou ler aqui na sua Bíblia de desaforo, irmão. Ó, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele não sabe porque dá dor de cabeça. Né? 1 de João, capítulo 3,
Tá bem? Nós vamos ler a partir do versículo 3. E eu vou ler esse versículo 3. Aí você tem uma pessoa que ele é agostiniano e ele faz uma leitura. Você tem uma pessoa que é pelagiano, ele faz outra leitura. É o mesmo texto. Aí eu vou perguntar para os irmãos como que vocês leem. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3. Qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é. Quem que purifica quem aqui? Hã? Quem, irmão? Você entendeu que somos nós mesmos que nos purificamos a nós mesmos? Alguém entendeu diferente? Isso, em português bom. Se a pessoa não lê completamente, ela entende ao contrário, né? Tendenciosamente. É assim mesmo que se purifica. Quem é que se purifica? A si mesmo. Você tem a esperança. E você tem a esperança, então você, a si mesmo, se purifica. Assim como ele também é puro. Vamos continuar. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Qualquer pecado é iniquidade? Leia o texto, irmãos. Já é uma aula de hermenêutica que vai acontecer o ano que vem. O pecado é iniquidade. Então, Hã? automaticamente o pecado é todo. Mas alguém pensa diferente? Todo pecado é iniquidade. Não tem pecadinho, Português não tem bem pecadão, né? simples, irmão. Tem pecadinho, não tem pecado, né? Aqui nesse texto não. Esse aqui é pecado, é iniquidade. Quem comete pecado comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade. Português simples, se você for no grego é a mesma coisa. Rebeldia. Né? Rebeldia também. Já está dentro, está incluso aí no pacotão da iniquidade. Aí chega um e fala assim: ah, irmão, mas eu não entendo assim. Aí eu pergunto, o senhor Não entende preci- como? Não precisa ser desse jeito. Isto. Deus é bom, Deus é amor. Vamos aliviar a barra. Alivia, vai devagar. Pelágio ficaria remoendo no túmulo. Ele preferiu ser excomungado da igreja do que voltar atrás. Preferiu. Por causa de textos assim. Aí continua. E sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Quem tira os nossos pecados? Simples assim, em bom português. Né? Jesus Cristo já se manifestou para tirar os nossos pecados. Tirar os pecados e todo pecado é iniquidade. É para nos tirar da iniquidade. Qualquer que permanecer nele, não... Aí chutou a caneca. Não, aí não. O texto está exagerando. Está dizendo que se você permanecer no Cristo, você... Radical, irmãos. Mas radical. Não está em português de Portugal, está em português do Brasil. Aí que eu queria chegar, rapaz. A Bíblia nos fala que através de obras, pensamentos e atitude. Então nós não estamos livres de pecado. Não está livre. Graças a Deus que o irmão veio para o curso de teologia, rapaz. Você ser humano, não. Você ser humano, né? Né? E o texto bíblico diz o quê? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. E esse texto aqui diz o quê? Se você permanece em Cristo, você não... É radical, irmãos. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Não podeis vós dizer coisas boas sendo maus. Pelo fruto se conhece a árvore. Não podeis. Quem disse isso foi Jesus Cristo de Nazaré. Não podeis. Não poder servir a dois senhores. Não podeis. Está no absoluto isso aqui. Ele está dizendo não peca. Aí tem essas traduções aí que vocês pegaram, tá? Que não vive na prática do pecado. E tem as duas fontes também, né? Tem as duas fontes. Tem uma não pode jorrar água salgada nem doce. Tem que ser só doce. Exato. Da mesma fonte você não pode tirar as duas coisas. Ou você é ou você não é. Não é o que diz no livro do Apocalipse? Oxalá, quem deras, né? Foras quente ou frio, mas é... Sério. Essa questão de Valeu. nós somos seres humanos e pecamos, o pecado involuntário, que é o pecado que você sabe que está fazendo, né? Então, não... Contumada, que você sabe, de teimosia, agora o pecado que você tem o perdão, Então, que pode, né,
De um ponto de vista radical e bíblico, meus irmãos, assim, nós não podemos pecar. Se você está em Cristo, você não peca, nem pecado involuntário. Existe uma radicalidade, meu irmão, na Bíblia, que diz claramente que se você se colocar como um guardião, um lutador, você não peca e ponto. Isso, andei em espírito e não satisfareis as concupiscências da... Por que eu peco? Peco porque quero. Filo porque quilo. Citando aqui o Jânio Quadros, né? Filo porque quilo. Pelágio falaria, tá vendo aí? Você está com picaretagem quando você fica dando desculpas para o teu pecado. Se você dá uma desculpa para o teu pecado, você vai confessar o quê? Senhor, eu quero me confessar aqui, ó Pai, por causa que... Você vai colocar um álibi, é isso? Você vai apresentar... Não, fala assim, pequei, Senhor. Pequei. É assim. Se você pecou, não tem que explicar o porquê. É por causa de quê? Pequei. Bom, tem misericórdia de mim, pecador. E fica guardando a misericórdia. Não explica não, porque se você explicar, não desce justificado. Quem tenta explicar por que pecou, fica lá moendo trigo no lagar. Tem que explicar. Agora entendendo essa leitura, quando lá no início do capítulo ele fala, o sangue de Jesus nos purifica, seria uma tradução, se fosse entender por aqui, Jesus já nos purificou, então não devemos mais pecar. Porque lá no início a tradução diz, o sangue de Jesus nos purifica. Isso, você vai, nos purifica de todo o pecado. Aí dá a brecha para... Todo é todo. Ele vai lá, ele é advogado, podemos pecar. Mas não pode pecar. O texto não permite isso, né? A Bíblia fala assim que no caso do pecado, o que sai da boca. Isso, o Senhor Jesus fala que no coração procede. Do coração procede. Aí o que vocês estão percebendo agora? Que existem textos que eles vão ajudar a gente a justificar o nosso pecado, o nosso vício. É uma palavra que não tem volta. Uma vez que você falou, já está falado. Sim, ela brotou no coração, né? Mas aí as pessoas lêem o texto e não lêem o contexto. Aí dá um erro. Dá uma forçada, tá? Dá uma forçada. Por quê? Você vai ter textos pelagianos e textos agostinianos. Textos pelagianos são esses que eu estou citando aqui. Textos agostinianos são esses aí que o pessoal vai citando para justificar o vício. Por isso, o tema da aula hoje é o pecado e a lei. Existe uma lei que foi dada porque você tem condições de cumprir essa lei. Você tem condições de cumprir essa lei e o texto está dizendo que você não pode pecar. Por quê? Você permanece nele. Quem permanece nele não peca. Aí tem as traduções que aliviam, né? Não vive na prática do pecado, não anda pecando. Aí você vai lá nos textos originais, lá nos melhores textos originais, e o termo é radical, não peca mesmo. A tradução está certa, essa aqui. Para tirar qualquer dúvida, qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Misericórdia! Acabei de pecar ali na esquina. Se você está dizendo que você peca, você não conhece nem viu Cristo. Texto puro. Pula logo isso aí. Deixa esse texto para depois. O Pedro já é mais rigoroso ainda. É voltar ao despojador de lama, é voltar para a Isso. Você vê que não existia essa lassidão, essa abertura nos apóstolos. Os apóstolos não tinham essa permissão, não. Mas isso aí é para quem vive na prática do pecado ou cometeu Um quê? Tá certo. Isso é para aquele que conhece a verdade, né? Isso é um nível de consciência, irmão, que se você se esforçar, você não peca. Se você se esforçar, você não consegue. É um nível de consciência seguinte. É para dizer que você aceita o pecado. Não serve para o ímpio, né? Aí o apóstolo João fala que não viu e nem conhece a Deus. É o texto bíblico, tá? Você vai ter texto aí, você vai levar o texto para onde você quiser. Mas o texto bíblico, o camarada vive na prática do pecado, o texto bíblico diz, não conhece a Deus e nem o viu. Só que vocês têm que ler a carta inteira, tá? Porque um versículo está grudado no outro. Se você ler só um versículo isolado, que o nosso irmão citou, aí você não vai entender essa doutrina de João nunca.
Porque uma coisa é o apóstolo Paulo explicando na carta aos Romanos, tá? Apóstolo Paulo explicando na carta aos Romanos. Outra coisa é o apóstolo João explicando na primeira carta dele. Outra coisa é Mateus citando uma passagem de Jesus Cristo. Outra coisa é o livro de Êxodo. Você precisa ler a Bíblia assim, tá? Saber as explicações que a Bíblia dá dentro do seu contexto. Está conseguindo acompanhar, irmã? Está absorvendo? Essa passagem aqui está pedindo santidade? Nessa não está pedindo santidade. Não, né? Não. Nessa daqui não. Está pedindo purificação, né? Purifica-se a si mesmo. Filhinhos, versículo 7. Ninguém vos engana, ninguém, nem Pelágio, nem Agostinho, nem Lutero, nem Calvino, nem São Tomás, nem São Rogério, ninguém vos engane, nem São você, tá? Não deixa ninguém te enganar. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é... Qual que é a lógica disso? É difícil entender essa lógica? Quem pratica a justiça é justo. Precisa de que filósofo explicar isso? É equação. 1 mais 1, 2. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. A outra lógica. Quem comete o pecado é do... Ih, Jesus Cristo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar. Em Cristo Jesus. Está falando de anjo aqui, não está falando de mim não. Não pode pecar. O texto está falando é para você mesmo. Ó. Começa a carta aqui, ó, dizendo, né, que ele escreve para quem? Ele escreve para nós mesmos, para filhinhos, né? Você, filhinhos? Para você mesmo. Então... Porque Pedro pecou, fala do diabo aqui. Pedro ali, ele tanto foi usado por Deus para falar do filho, como também foi usado pelo diabo, né? Não sei. Está em outro texto, irmão. Quero ficar só nesse. Você está em outro texto. É boa a sala de teologia que os irmãos podem ir para outro texto. Vou puxar aqui para esse, ó. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Bom, eu ainda não vi ninguém em 22 anos pregar esse texto na igreja. Não vi, eu nunca ouvi ninguém pregar esse texto na igreja. Quem é o corajoso? Quem vai ser? Quem vai ser? Não sei. Não sei. Tá por aí essa pessoa. Tem umas 30 pessoas aqui, voluntários. Só não pode forçar o texto, tá? Tem que ser do jeito que está aqui, ó. Chato assim. Tá esperando o áudio, né? Tá esperando mais 22 anos. Oi? Aquela cadeira tá vazia? Tá vazio. Vocês querem tomar uma água? Tomar uma água então, assim os irmãos descansam a mente e o coração.